Se você tivesse hoje 200 mil reais para investir, qual das duas opções você escolheria? Primeiro, comprar uma casa de 200 mil reais para alugar ou comprar 200 mil reais em fundos imobiliários? Hoje eu vou te mostrar exatamente por que fundos imobiliários são muito melhores para você investir o seu dinheiro. Seja muito bem-vindo ao canal É Negócios. Eu sou o Éder Soares e hoje eu vou te mostrar 6 motivos pelos quais você vai ganhar muito mais dinheiro investindo em fundos imobiliários do que comprando uma casa, um imóvel para alugar. A primeira vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis é a diversificação. Quando você compra um imóvel, você está colocando todos os ovos numa cesta só, como diz o ditado popular. Quando você compra fundos imobiliários, você está diversificando em vários empreendimentos, em vários estados do Brasil, em vários setores da economia. Se o seu inquilino deixar de pagar o aluguel da sua casa, ou se você perder o inquilino que você tinha, você perde toda a sua fonte de renda. Agora, com fundos imobiliários, imagine que você invista em um fundo que é dono de shoppings, de escolas, de hospitais, de diversos empreendimentos em todo o país. E se um deles deixar de pagar o aluguel ou sair do imóvel, a diminuição da sua fonte de renda vai ser muito pequena, quase imperceptível. Então essa é a primeira vantagem de se adquirir fundos imobiliários em relação a imóveis. A diversificação e a diminuição dos riscos por causa disso. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me ajuda bastante. Então vamos para a segunda vantagem. Eu não sei se você já teve experiência de alugar um imóvel seu ou já ouviu falar de alguém que tem um imóvel alugado, mas quando você recebe o aluguel de um imóvel, você tem que pagar o imposto de renda sobre aquele valor que você recebe. E dependendo da faixa de renda e dependendo do valor do aluguel, pode chegar até 27% do valor do seu aluguel em imposto de renda. Já no caso dos fundos imobiliários, é diferente. Quando você recebe os dividendos do seu fundo imobiliário, você não precisa pagar imposto de renda, é totalmente isento. A única ocasião em que você tem que pagar imposto de renda quando você tem fundos imobiliários é quando você vende o valor da sua cota com lucro. Então, sobre o valor do lucro da sua cota, você paga imposto de renda. Mas é semelhante a imóveis. Quando você vende um imóvel, você também tem que pagar imposto de renda sobre o lucro presumido que você teve naquela venda daquele imóvel. Então essa é uma segunda vantagem de fundos imobiliários sobre imóveis, a isenção do imposto de renda sobre os dividendos recebidos todo mês. Em terceiro lugar, se você, assim como eu, não tem 200 mil reais para investir no imóvel, fundos imobiliários é uma opção muito mais interessante. A partir de menos de 100 reais, você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário, diversificar em vários empreendimentos no Brasil inteiro e ainda receber os seus aluguéis todo mês. E você ainda pode usar os rendimentos, os aluguéis que você recebe todo mês para reinvestir, comprando novas cotas de fundos imobiliários e assim aumentando gradativamente o seu patrimônio. Agora, se você tem uma casa alugada e recebe o seu aluguel todo mês, até você juntar dinheiro suficiente para comprar outra casa, é muito mais difícil. Então essa é uma terceira vantagem dos fundos imobiliários. Você pode investir com um valor muito baixo e pode reinvestir os lucros, os dividendos recebidos, comprando mais cotas para você aumentar seu capital. Uma quarta vantagem de você possuir fundos imobiliários é a liquidez. Muita gente não leva em consideração isso, mas você já tentou vender um imóvel seu, uma casa, um sítio, um terreno? Foi fácil vender? Vendeu rápido? Vou dar um exemplo da minha família. Minha família tem uma propriedade que estão tentando vender há mais de um ano e ainda não conseguimos vender. Então nem sempre é tão fácil vender, se desfazer de um imóvel quando você quer. Agora, quando você tem fundos imobiliários e você precisa vender a sua cota, normalmente é muito mais fácil vender. Às vezes no mesmo dia você consegue vender, ou em poucos dias você já vende a sua cota e o seu dinheiro já está disponível na sua corretora para você usar para o que você quiser. E ainda tem mais. Imagine que você tem uma casa de 500 mil reais e você precisa de 100 mil reais por alguma outra oportunidade que você tem. E você precisa vender essa casa. Primeiro, é muito mais difícil vender, demora muito mais tempo. E segundo, você vai ter que vender a casa inteira, não tem como vender um pedaço da casa. Quando você tem fundos imobiliários,
Imagine que você tem 500 mil reais em fundos. Você pode vender apenas os 100 mil que você precisa e os outros 400 continuam lá rendendo os dividendos para você. Em quinto lugar, uma quinta vantagem dos fundos imobiliários é quando você olha para os custos de aquisição de um imóvel. Muita gente não leva em consideração esses custos. Você tem a taxa do corretor de imóveis, você tem imposto de transição de imóveis, tem custo de registro no cartório, escritura e outros gastos que você tem quando adquire um imóvel. Já para comprar fundos imobiliários, se você escolher uma corretora, por exemplo, que é taxa zero, tem várias corretoras hoje no mercado que oferecem fundos imobiliários sem taxa de corretagem, você vai estar pagando apenas o valor da sua cota. Não vai ter nenhum custo embutido, nenhum custo extra na aquisição do fundo imobiliário. Então, comprando fundos imobiliários, você elimina esses custos de aquisição e ainda elimina a dor de cabeça de ter que lidar com essa documentação, resolver todos esses documentos. É bem mais simples e bem mais barato. Uma sexta vantagem de você ter fundos imobiliários é a qualidade dos inquilinos dos seus empreendimentos. Os fundos imobiliários normalmente alugam seus imóveis, seus empreendimentos para shoppings, hospitais, escolas, galpões logísticos, lajes corporativas, grandes empresas que estão ali pagando todos os meses o aluguel. Então a chance dessas empresas falirem ou deixarem de pagar os aluguéis é muito menor do que, por exemplo, você aluga a casa para uma pessoa física e ela deixar de pagar por este aluguel. Então, neste caso, a chance de você receber o calote no valor do seu aluguel é muito menor. E ainda com uma diversificação muito maior. Se um dos inquilinos não pagar o aluguel, a sua renda será muito pouco afetada do que no caso de um imóvel que você tenha. Se você ficou até aqui no vídeo, eu tenho uma dica bônus para você. Uma sétima vantagem de você ter fundos imobiliários em vez de ter um imóvel alugado. Mas antes, se esse conteúdo foi de valor para você, deixe seu like, me ajuda muito a produzir mais conteúdos como este aqui para você. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo, #FI. Se esse vídeo tiver bastante comentários, eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como você vai escolher os melhores fundos imobiliários que existem para você comprar e receber os seus aluguéis todo mês. Então comenta aqui, #FI, que eu vou fazer um vídeo explicando tudo para você. Então vamos lá. Em sétimo lugar, a sétima dica que eu te falei, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, existe um gestor, um profissional especializado na área que lida com toda a burocracia, com toda a documentação, com os inquilinos, a cobrança dos aluguéis, a manutenção dos imóveis, tudo é responsabilidade dele. E você só se preocupa em receber a sua parte, a sua cota, o aluguel da sua cota na sua conta todo mês. Então, em sétimo lugar, é essa vantagem. Você elimina toda a dor de cabeça que você teria por ter um imóvel alugado e a única coisa que você recebe é o seu aluguel sem preocupação nenhuma. Então, por hoje é isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @eder.enegócios. Eu sou o Éder Soares e até a próxima.